Oi pessoal, Sérgio Bento, PS82 Português, PS82 Português. Hoje a gente continua nosso estudo no livro de Gênesis. Eu queria pular para Gênesis capítulo 3 imediatamente, mas eu creio que a gente vai ter que considerar um pouquinho do capítulo 2 como contexto para o que a gente vai estar falando. Mas esse vídeo, na realidade, ficou muito grande. E eu tive que então decidir fazer em duas partes. Então, desmascarando o Satanás, a história não contada da serpente. Parte 1, a natureza de Satanás. Existe uma razão porque eu ponho aqui, no título mesmo, o Satanás. A gente não se refere a Satanás como o Satanás. Não obstante, a Bíblia se refere a ele ou eles como Ha-Satan no hebraico. Isso vai ser um estudo que a gente vai fazer um pouco depois a respeito da existência de vários seres que na realidade têm o título de Satanás. E eles trabalham para o próprio Deus. O que aconteceu é que um deles, pelo menos um, se não mais, ultrapassaram do limite. Então, eventualmente, na história de Israel, dos rabis e tudo isso, eles mesmos começaram a referir ao Satanás como o nome deste ser. Então a gente vai estar olhando em parte a natureza de Satanás de acordo com alguns textos da Bíblia e em relação à própria queda do homem. Então a parte 1, que começa hoje, a natureza de Satanás. Então vamos lá. Então Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tem tanta coisa para dizer, mas eu vou tentar resumir e depois a gente faz estudos maiores dos detalhes. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O que é muito interessante, que é óbvio, e muitas pessoas sabem, mas não põem atenção, é que o Éden não era parte da primeira criação de Deus. Ou seja, o Éden não foi criado durante aqueles 6 dias. Ele não foi criado durante aqueles 6 dias. O Éden é um lugar especial, e de antemão já vou dizer assim para você que o Éden não foi criado para Adão e Eva, mas o Éden foi criado como a habitação de Deus e dos deuses. Se você viu algum dos meus vídeos a respeito de Elohim, você vai entender o que eu estou falando. Se não, volta lá e dá uma olhadinha. Então o Éden foi criado para Deus e o seu conselho de deuses. E aí então o que a gente vai ver é que Deus habitava neste jardim. Okay? Ele não somente vinha visitar Adão, mas ele habitava nesse jardim. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Diz assim: e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus criou todas as coisas. O mundo não era o Éden. Depois que criou o mundo e era bom, ele criou o Éden, e o Éden era um lugar perfeito. Aí então, Deus coloca o homem que ele havia formado no Éden. E versículo 15 diz assim, Gênesis 2,15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para fazer 2 coisas: cultivar e o guardar. Mantenha aí na sua cabeça essa palavra guardar, que a gente vai estar olhando essa palavra guardar em relação a uma função deste ser que nós chamamos Satanás. Ou pelo menos uma função antes da queda de Satanás. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente vai estar olhando essa segunda parte, aonde Deus fala com Adão. Uma pessoa que não estava aí quando Deus falou com Adão era Eva. Eva não estava
nessa conversa que Deus teve com Adão. Então, quando Eva soube o que ela podia ou não podia fazer, isso veio da explicação, da informação que Adão passou para Eva. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a 2 vídeos mais ou menos, quando Eva tem uma interação, uma conversa com a serpente. A minha ideia de Eva mudou muito. Eu era um tanto quanto Eva. Mas eu aprendi algumas coisas a respeito de Satanás, da serpente, e de Eva, que me fez mudar a minha opinião sobre Eva. E hoje a minha opinião é mais favorável à inocência de Eva. Mas a gente vai falar isso daqui a uns 2 vídeos, mais ou menos. Então, esse é o background, é o contexto do que passou. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, e aí então, depois de criar o homem, ele cria um lugar perfeito que é chamado Jardim do Éden, que é a própria casa dele. E a gente vai descobrir algumas coisas a respeito especificamente desse Jardim do Éden. Ele põe o homem no Jardim do Éden para quê? Para cultivar. Depois você dá uma lidinha lá, Gênesis capítulo 2, porque é interessante. Porque depois que Deus criou todas as coisas, as árvores, as plantas, os seres viventes, blá blá blá, no Jardim do Éden, Deus fez uma criação específica, e do solo do Jardim do Éden apareceram novas plantas, apareceram novas árvores. É uma segunda criação dentro da primeira criação. E algo que é incrivelmente interessante é que Deus Espírito escolhe criar algo material para sua própria habitação. No decorrer dos nossos estudos, a gente vai ver que existe, ou existiu e existe, por causa da própria queda de Adão e Eva, existe uma mudança do que vem a ser a casa de Deus. Tá bom? Então, por agora, olhando Gênesis capítulo 2, a casa de Deus é o Éden. E eu vou te dizer por quê. Eu vou provar. Aí diz assim, Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então a gente não vai entrar na conversa, não agora, na conversa que que Eva teve com a serpente. Adão estava lá. A serpente falou com os dois. Não foi a questão que a serpente falou com Eva e Eva depois foi falar com Adão. Não. Adão estava lá e Adão não fez nada. Como a maioria dos homens hoje em dia não tem espinha, para não falar outra coisa, porque eu sou pastor e sou crente. A maioria dos homens hoje em dia não tem espinha dorsal para ser homem na casa. Não tem espinha dorsal para ser homem na casa. Quase que não existe mais homem nesse mundo. Oh my Lord, have mercy. Então, eu tenho algumas perguntas. A serpente era um animal? Por que a mulher não se assustou ou teve medo da serpente quando ela viu a serpente falando com ela? Porque a serpente... E aí eu esqueci do E aí. Você está vendo aí? Aqui eu esqueci do E aqui. Sorry. Por que a serpente estava no Éden? Alguém disse assim que esse texto não é um ensinamento a respeito de zoologia. E não é. Certamente, a Bíblia diz assim, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Então, se está falando a respeito de um ser que existia e que tinha a aparência da criação divina, que foi um dos animais. Aqui, eu sou altamente crítico da Igreja Reformada. Para quem não sabe, eu sou arminianista. Não sou hiperarminianista, mas eu sou arminianista. Para aqueles que já querem me condenar. Mas aqui eu tenho que dizer que eu estou de acordo com Calvino.
Porque Calvino disse assim que nós somos a imagem de Deus e semelhança de Deus em relação ao espírito e ao corpo. E o que Calvino disse ali é muito importante e é muito profundo. Porque eu também cheguei à conclusão, depois de estudar tudo isso e ler até mesmo Calvino, nos seus institutos, de que quando Deus fala assim, lá em Gênesis capítulo 1, 26, ele diz assim, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, ele está falando com o seu conselho de deuses. A gente já tratou disso num vídeo anterior. Mas aí então, 1 ou 2 versículos depois, a Bíblia diz que Deus formou ao homem a sua imagem e semelhança. No versículo 26, é plural, façamos ao homem a nossa imagem. Mas aí então Deus faz o homem a sua imagem. E é interessante porque sempre quando se refere aos seres divinos que não seja Deus, necessariamente, porque existem alguns textos que falam de Deus nesse aspecto que eu vou dizer agora, não obstante, todas as vezes que se referem a seres divinos, nós vamos ver que e eu estou aqui pensando, porque eu falo com vocês, mas eu vou pensando ao mesmo tempo. Quando eu digo assim, todas as vezes, é 98%. Se refere a esses seres divinos de uma forma ou de uma aparência de animal. Então a questão é, estes seres divinos têm a aparência dos animais que Deus criou, ou Deus criou os animais segundo a aparência desses seres divinos? Aí então, quando Deus fala assim, vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança, ele considerou a imagem dele mesmo como Yahvé, o Deus triuno, e a imagem daqueles seres que ele já havia criado, que são os deuses menores, seu conselho de deuses. Mas isso faria com que o homem tivesse características de animais e do que hoje nós consideramos ou chamamos de um ser humano. Então, depois dessa conversa com o conselho divino que Deus teve, Deus decide fazer o homem ou criar o homem à sua própria imagem. E a própria imagem de Deus exclui a imagem dos outros seres, que seriam imagens de animais. E eu creio que é isso que Calvino está dizendo lá. Que a imagem que nós temos de Deus é em espírito e em corpo. Aí você diz assim, o Calvino está errado, você está errado, certo? Não, nesse aspecto o Calvino não estava errado, ele está certo. Porque ainda que Deus não tenha o corpo, ou seja, deixa eu colocar dessa maneira, ainda que Deus não tenha uma existência material, no que nós, na física, consideramos ser matéria, ou seja, por isso que eu disse, Deus não tem um corpo material, ele tem um corpo espiritual que, de alguma maneira, na essência, na dimensão em que ele sempre existiu, a aparência dele se traduziu materialmente no formato, na anatomia do ser humano. Então, a serpente que estava lá, que era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, era um ser criado segundo a imagem de alguns daqueles seres, não todos, de alguns daqueles seres que foram criados anteriormente ou mais ou menos na mesma época de toda a criação. Então, sim, era um animal. Agora, eu não posso aceitar que era nada mais um animal que Deus havia criado, porque se nós cremos que era nada mais uma serpente da criação divina, ponto final, então a própria criação de Deus já havia sido corrompida antes que Adão e Eva pecassem ou caíssem. Porque o que aconteceu então é que Satanás, vou chamar de Satanás, mas a palavra Satanás não aparece em Gênesis 1, 2, 3, não aparece lá. Este ser
havia tomado possessão do corpo da serpente, que seria o que hoje nós chamamos classicamente de uma possessão demoníaca. Então, se nós consideramos isso, a corrupção da criação de Deus já havia passado antes mesmo que Adão e Eva tivessem pecado, ainda que essa corrupção da criação de Deus não havia diretamente afetado Adão e Eva. Então, a serpente lá em Gênesis capítulo 3, não é somente um animal. E não é uma serpente como nós entendemos ser hoje. Mas não era somente um animal. Era um animal que tinha a representação de uma classe de seres específicos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. A representação de uma classe de seres específicos que eram divinos. Então, vamos tentar responder todas essas perguntas. A palavra serpente é a palavra nakash. Okay? A raiz hebraica dessa palavra é a base para ser um substantivo, pode ser usada de uma maneira verbal, como verbo, e também como adjetivo. Tradicionalmente e classicamente, é usado como substantivo masculino, o que você vai ver na sua Bíblia. Era uma serpente, nakash. Serpente. Não obstante, se é usada, como a gente vê em algumas outras literaturas, se é usada de uma maneira verbal, significa enganador ou adivinho. Se é usada de uma maneira como um adjetivo, a palavra então significaria o iluminado. Isso é muito importante porque a gente vai ver então essas características especificamente, neste ser que hoje nós chamamos Satanás. Então, a serpente era um animal? Se você olha lá em Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9, João vai chamar esta serpente de grande dragão, ou antiga serpente. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão. Quem? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui a gente vê que João mesmo, e Deus através de João, começa, ou já havia começado, porque isso aconteceu no Antigo Testamento, já havia começado a chamar este ser de Satanás como uma identificação específica deste ser. Mas o grande o grande dragão era exatamente aquela antiga serpente. Isto não é drama. A serpente não era essa cobrinha que a gente pensa ser hoje em dia. Era um dragão. E vou mostrar para vocês. Dragão existe. Não somente existiu. Dragões existem hoje. Então, disse assim, que ele é chamado de Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Existe todo um estudo que poderia ser feito aqui, mas a nossa intenção hoje é focar neste ser, nessa pessoa chamado de grande dragão, a antiga serpente. Então a Bíblia é claro de chamar este ser de serpente, antiga serpente, que é exatamente aquela serpente de Gênesis, mas identifica essa serpente não somente como uma serpente, mas como um dragão. Agora, por que a serpente? De novo eu esqueci o E aqui. Sorry. Por que a serpente estava no Éden? Por que a serpente estava no Éden? A gente tem que considerar dois textos. E a gente vai considerar outro mais. Para entender por que esse grande dragão, que não é essa cobrinha que você vê aí no seu computador,
Não, porque o dragão estava no Éden. Então quando a gente olha Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 7, põe atenção nisso aqui. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono, um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. É inacreditável. Que serafins? Essa palavra nem existe. Deixa eu dar uma micro aula de hebraico para você. Se você vê a palavra IM na transliteração da palavra serafim, que a gente vai ver essa palavra daqui a pouquinho mais em detalhe, IM na transliteração já é plural. Serafins não existe. Que raio é esse tradutor que põe serafins? Mas alguns tradutores da Bíblia, e quando eu vejo em português, por exemplo, eles cometem e não são erros. Aqui é patético. Aqui é patético. Não obstante, a gente vai ver daqui a pouquinho que existe uma tradução de uma palavrinha pequenininha assim, que é feita por causa da teologia e da doutrina. Porque se eles não fazem a tradução da maneira que eles fizeram, que eu vou mostrar para vocês aqui, a teologia, a doutrina deles cai por água abaixo em relação ao Espírito Santo no Novo Testamento. Eu mostro isso para vocês daqui a pouquinho. Mas que raio é serafim? IM. Já é o plural. Porque o singular é seraf, o saraf. Então não existe serafins. Serafim com M no final, IM no final, já é o plural. Então eles estavam por cima dele. Por cima de quem? Por cima do trono. Olha isso aqui. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases da limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafim, não é serafins, voou para mim, trazendo na mão o que? Uma brasa viva. Ó, tá vermelho, sublinhado. Uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A gente vai olhar essas coisas aí daqui a pouquinho. Com a brasa, esse versículo 7 poderia ser um completo sermão a respeito da remissão dos pecados. Porque diz assim: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o que? Perdoado o que? O teu pecado. Não os teus pecados. Existe uma diferenciação quando nós usamos a palavra pecado e pecados. Normalmente, pecados significa a ação pecaminosa do ser humano. Ou seja, ações, coisas que o ser humano faz que não deveria fazer, que é pecado. Okay? Cada uma delas é pecado, então se diz pecados. Não obstante, quando diz que o pecado dele foi perdoado, se está falando a respeito da natureza de Isaías. Intrinsecamente falando, a natureza de Isaías foi transformada, perdoada. É interessante que esse serafim, ou este seraf, vem e toca o que? Os lábios. O que é incrível. Isso é um sermão à parte. É incrível porque da boca sai o que está nas profundidades do coração. Então quando esse seraf pega essa brasa viva e toca os lábios de Isaías, o que ele faz é que ele trata do coração, da mente, do interior de Isaías, porque o problema estava lá dentro. Você vê que ele não toca, ele não fez nada pelo
povo, porque você pode dar a desculpa de que eu sou assim por causa que eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas o problema não é o povo, o problema é você, Isaías. Então eu vou tratar de você, Isaías, e Deus tratou de Isaías de uma maneira específica, aonde ele perdoa e transforma Isaías no core, na profundidade da sua existência como um ser humano. Isaías foi perdoado e Isaías foi transformado. Hoje isso passa através do poderoso sangue de Jesus Cristo. Nenhuma brasa viva pode substituir a obra de Cristo na cruz. Não obstante, aqui foi exatamente o que Deus fez por Isaías. Porque ele se identificou com a impureza, com a profunda impureza da queda do homem. Ok. Vamos voltar aqui. Então vamos considerar algumas dessas palavras. Serafim. Palavra original, seraf. Que no singular, seraf ou saraf. Mesma coisa. Plural, serafim. A definição literal é serpente de fogo. Serpente de fogo. Originalmente, essas que são algumas notas que eu fiz, originalmente esses seres eram seres míticos. E dentro da igreja, eu já falei para vocês que quando eu cresci, e quando eu nasci, meus pais já eram cristãos e estavam na primeira igreja batista de São Caetano do Sul, São Paulo. Então quando eu já cresci dentro da igreja. E falar a respeito dos chamados livros apócrifos, ou qualquer outra literatura antiga que não fosse a Bíblia, era como um sacrilégio. Não se fala, não se toca. Mitologia é uma coisa assim, é o cúmulo do pecado. São as religiões de falsos deuses. São religiões de ídolos e de homens e blá blá blá. Agora, para por um momento e você tem que considerar uma coisa. Que quando você olha as culturas ao redor de Israel, o que você vai ver é que existem textos que basicamente vão dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. Basicamente a mesma coisa, de uma maneira diferente, com detalhes, algumas vezes até mesmo deturpados, mas a base do que eles dizem é basicamente o mesmo. Agora, não estou dizendo aqui que eles têm a religião correta ou o Deus correto. O que acontece é que existe um engano nos detalhes. Os demônios sempre estão naquelas letrinhas pequenininhas de qualquer contrato que você vai assinar. E esse é o problema com as outras religiões, porque por isso elas são religiões falsas. São religiões falsas. Não obstante, muita da informação que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos lá e a gente pode até mesmo adquirir mais conhecimento também estudando aquelas coisas. Eu sei que não é para todo crente fazer isso, porque a maioria do crente vai na igreja, dá o dízimo. Quando dá o dízimo? Que a maioria da gente não dá o dízimo, a maioria das pessoas nem dá o dízimo. Chega atrasado na igreja, vai na escola dominical. Sim, vai na escola dominical. Aí então o pastor prega 1, 2, 3 para você ter uma vida melhor. Ninguém vai no culto de quarta-feira, porque quarta-feira é coisa de batista de qualquer maneira. Aí os jovens vão ter lá o culto deles lá, que jovem faz culto para jovem, que é uma ignorância. E aí eles estão lá tudo pulando como se tivesse uma festa funk e ninguém louva a Deus. Quase que o cristianismo moderno não contém toda a verdade. Eles eram originalmente considerados seres míticos. Corpos de serpente. Divindades serpentinas, ou seja, com aparência de serpente. Dragão voador. Personificavam raios, ou seja, eles tinham um aspecto iluminado. É interessante que estes seres estavam ao redor de Deus. E o que eles diziam é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uau! Sabe qual é o problema da igreja? Deixa eu ver o meu próprio. Okay. Sabe qual é o problema da igreja?
A igreja se divorciou, a igreja cristã, evangélica protestante, se divorciou do sobrenatural. A nossa religião hoje é uma religião incrivelmente racional. Um pastor, a maioria dos pastores são incrivelmente ignorantes. Mas até mesmo os teólogos de faculdade teológica, de muitos seminários, eles não são diferentes. Absolutamente, eles não são diferentes do que cientista. Cientista diz assim: se eu não posso ver, se eu não posso observar, não existe. Os teólogos e muitos pastores criticam, fazem piada do que muitas vezes eles veem, que é um abuso dos irmãos pentecostais, muitas vezes, nem sempre, tem muita gente boa. Mas por que, dentro da doutrina dos filtros tradicionais e dos filtros doutrinários, eles não podem ou não querem considerar? Eles dizem, não existe. A ação do Espírito Santo através de dons não existe isso, não existe aquilo. É como o cientista. Que eu chamo technoscience. Tecnologia científica. O cientista somente sabe o que ele sabe por causa dos instrumentos, das ferramentas que ele tem na mão para observar. Então, se hoje ele tem um telescópio, como eu disse em outro vídeo, se ele tem um telescópio que vê 100 metros de distância, vamos dizer, 100 metros de distância, a ciência dele consiste em 100 metros de distância. Mas se amanhã aparece um telescópio que vê 1000 metros de distância, então a ciência dele se expande a 1000 metros. Se depois aparece um telescópio de 1 milhão de metros, então o que vai acontecer é que a ciência dele se expande para 1 milhão de metros. A teologia de muita gente é completamente baseada na capacidade, na inteligência e na falta de sabedoria e na pura ignorância que muitos teólogos e pastores têm. Eles têm instrumentos nas mãos, mas aí então, por causa dos filtros, e nem todo mundo tem instrumento. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar pelo instrumento. Um software aqui que eu comprei custou $10.000. Perdão, R$10.000. Não é barato. Não obstante, necessário. Então, a maioria do pessoal não tem dinheiro para comprar um instrumento. E se tem dinheiro, o que eles fazem é eles deturpam o uso do instrumento para provar o seu ponto, a sua teologia, a sua doutrina. Quando a gente permite que a Bíblia fale por ela mesma, o que a gente vê a respeito desses seres chamados serafins é que eles eram serpentine, tinham uma aparência de serpente, eram dragões voadores. E o que acontece? Se a gente vê a hierarquia, angélica, e eu só vou mostrar a primeira tríade, acho que diz assim, né? Tríade. Que é a contemplação e a tutela de Deus. Existem, nessa hierarquia, tem nove patamares. Primeira tríade, segunda e terceira. Nós vamos considerar hoje somente a mais alta. E o que você vai ver é que existe a classificação desses seres mais altos. E olha o que acontece. Serafim é a ordem angélica mais alta. E um exercício, uma função deles é de louvor exclusivo a Deus. E uma característica deles, porque eu estava falando a respeito de dragão voador, uma característica deles é que eles têm 6 asas. 6 asas. O que difere dos querubim, porque IM, plural, porque são guardiões do trono de Deus, guardiões da Arca da Aliança e do Jardim do Éden. Mas os querubim têm 4 asas. A quantidade de asas determina o ranking, a posição na hierarquia. Muito interessante.
Então o que acontece? O serafim, vamos voltar aqui só para o serafim. O serafim é a ordem angélica mais alta que está diretamente em contato com Deus, dizendo que ele é santo, 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 santo. Senhor dos exércitos. Eles dão este louvor exclusivo a Deus. Agora, o querubim, que são guardiões do trono de Deus, e a gente vai ver isso daqui a pouco, eles são guardiões do trono de Deus. O que é interessante, Deus precisa de alguém para guardar ele. Ele não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é, mas ele escolheu fazer as coisas dessa maneira. Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Se você gosta ou não, é seu problema. Entende? É assim, eu odeio a Deus, porque Deus... Odeie quando você quiser. A corda sempre quebra do lado mais fraco. E o lado mais fraco não é o lado de Deus. Então, você goste ou não, se você não pode contra ele, e ninguém pode, ajunte-se a ele. Porque ele é Deus. E ele te ama. Ok. Aí tem tronos. Tronos não é trono de que a pessoa se senta. Esse tronos são seres celestiais, seres divinos, angélicos, se assim podemos dizer. E eles são dispensadores da justiça de Deus e guardiões da harmonia universal. Se você olhar o que Paulo diz lá em Coríntios, em Efésios, você vai ver que ele menciona todas estas características, esta hierarquia, porque aparentemente de todos esses níveis caíram vários anjos, vários seres. E nós temos que batalhar contra todos esses seres, por isso que Efésios capítulo 6 vai dizer a respeito da armadura de Deus, que nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus para lutar em contra de quem? Dessas coisas, desses seres, porque eles são extremamente poderosos. E eu não entendo. A Bíblia diz da existência desses seres não somente na habitação divina, mas neste mundo, porque eles caíram. E o povo está na igreja falando I don't know, falando a respeito de 1, 2, 3 como ser um melhor pai, 1, 2, 3 como ser melhor mãe. Eu entendo, sim, é necessário, mas nós temos que estudar e conhecer mais a Deus. Sua existência. E nesse caso, essa tríade, que é contemplação e tutela, ou seja, a responsabilidade por guardar coisas, ou guardar o próprio trono de Deus, nos deixa saber que estes seres são incrivelmente altos, são incrivelmente poderosos. E no caso do serafim, é a ordem angélica mais alta que existe. Agora, brasa viva. Se lembra que o anjo pegou uma brasa viva do altar. Então a brasa viva estava no altar de Deus. Aí então, o que aconteceu? A brasa viva. Brasa viva é substantivo feminino, hitzpah, que literalmente a definição é uma pedra brilhante. Mas algumas características. Brasa viva, ou seja, um pedaço muito quente e brilhante de material de carbono em chamas. Então pensa num carvão, quando você vai fazer um churrasco, que o carvão fica vermelho, alaranjado, forte. É mais ou menos isso. Agora, isso é importante porque, voltando lá no texto de Isaías 6, o serafim, o seraf, pegou esta brasa viva do altar de Deus. Do altar de Deus. Então, se o serafim está sobre o altar de Deus e ele está dando glória a Deus, e o querubim tem como função guardar o trono de Deus, imediatamente na presença de Deus existem serafim e querubim.
E Ezequiel capítulo 28, então, vai dar a nós um maior entendimento do próprio jardim do Éden e a posição deste ser que hoje nós chamamos Satanás dentro deste lugar onde Deus, o trono de Deus está. Diz assim, Ezequiel 28, 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. O rei de Tiro, em outros lugares vai dizer o príncipe de Tiro, que eu acho que é a tradução melhor. É um homem que existiu. É um ser humano que existiu. Não obstante, Deus, através de Ezequiel, quando dá a mensagem para esse Deus, ele usa a ilustração, por causa da soberba deste homem, ele usa a ilustração da queda daquela antiga serpente, daquele grande dragão. Então, ainda que você está falando a um homem, o príncipe ou rei de Tiro, aqui Ezequiel usa uma imagem daquele ser divino. Diz assim, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Ok, o rei de Tiro não estava no Éden. Então a gente sabe que, ainda que se está referindo a um homem, a ilustração, a imagem é daquela serpente antiga. Éden, jardim de Deus. Olha o que diz, Éden é um jardim, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. E dá uma lista das pedras preciosas e diz assim, no dia em que foste criado foram eles preparados. Essas pedras foram preparadas para você. Tu eras querubim da guarda, ungido. Então aquele ser era um querubim. Era um querubim da guarda. E disse assim, e te estabeleci, permanecias aonde? No Monte Santo de Deus. Aqui, a gente entende uma coisa muito interessante a respeito da posição do Jardim do Éden. O Jardim do Éden é chamado de jardim, mas esta habitação divina também é chamada de um monte ou uma montanha. Porque monte é monte, montanha. Na realidade deveria ser na montanha de Deus. É interessante porque poderíamos dizer que é quase que o Jardim do Éden não é um lugar na planície, mas é um lugar posicionado sobre uma montanha. E você diria assim, pero por quê? Se você ver a crença antiga, seja israelita ou seja das outras nações, os deuses sempre habitavam em lugares, em jardins, que tinham uma abundância de água, uma abundância de plantas, uma abundância de flores, porque eles eram deuses. Eles tinham tudo para eles. Os pobres seres humanos viviam no deserto. Eles não foram amaldiçoados. O deserto é um lugar de Satanás, Azazel, Levíticos. Então o que acontece? Enquanto o mundo todo, ainda lá na criação, ainda que era bom, Deus criou um lugar perfeito, que era o Jardim do Éden, onde o querubim da guarda, aquele que nós chamamos hoje de Satanás, ungido, estava estabelecido. Se o querubim da guarda, querubim são seres que guardam o trono de Deus, se ele estava no Éden, é porque o trono de Deus estava no Éden, o Monte Santo de Deus. E aí então uma coisa muito interessante que Ezequiel fala, que diz assim, no brilho das pedras andavas. Este brilho das pedras é uma referência específica a Isaías 6, quando diz que o serafim pegou uma brasa viva do altar. Ou seja, este querubim estava no altar de Deus, guardando o altar de Deus, guardando o trono de Deus, e ele caminhava sobre as pedras.
sobre as pedras brilhosas, sobre o carvão flamejante. Diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Se o querubim era perfeito, ele tinha que habitar em um lugar perfeito. Deixa eu repetir. Se o querubim era perfeito, ele tinha que habitar num lugar perfeito. E ele habitava num lugar perfeito porque o trono de Deus, que é perfeito, ambos Deus e o trono são perfeitos, estavam neste lugar que era perfeito, chamado o Éden. E aí você entende porque o Éden foi tirado da terra, porque a corrupção da terra não permitiu mais que o Éden, a terra era boa, não era corrompida. Mas uma vez que a terra foi corrompida, o perfeito já não podia mais habitar aqui. Aquele lugar construído não por mãos humanas, mas pela própria mão divina, o Éden. Você lembra daquele texto que diz assim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Ou seja, na função que ele fazia. Na multiplicação do teu comércio. Se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, novamente, o monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Aí então a tradução diz assim, e essa é a tradução Nova Almeida atualizada, eu creio, diz assim, ó querubim, fora do monte de Deus, e te farei perecer, te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Esse em é uma tradução completamente errada. Completamente errada. É uma palavrinha. Mas é uma palavra. A tradução correta, que é a palavra do, neste caso, é incrivelmente importante. Porque se você ler, por exemplo, a respeito de Jesus, nos evangelhos, ou até mesmo nas cartas de Paulo vai dizer assim a respeito não da fé em Cristo, mas a fé de Cristo. Gálatas vai dizer isso. Fé de Cristo. Quando Jesus fala a respeito com os discípulos e ele amaldiçoou a figueira, e quando eles voltaram a figueira estava completamente queimada, acabado, blá blá blá, e Deus fala assim: se vocês tiverem fé de Deus, vocês vão fazer isso e aquilo, blá blá blá. Eu conversando com uma pessoa que estuda o grego, falou assim: é verdade, a tradução assim, deveria ser fé de Jesus em Gálatas, fé de Deus em João ou Marcos. Não obstante, ele falou assim: mas a melhor tradução para que as pessoas entendam é em. Eu falei: hell no, de forma alguma. Quando você muda do para em, você muda completamente a dinâmica do que está acontecendo. Então aqui diz assim: te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, do meio do brilho das pedras. Ou seja, você andava sobre as pedras, você estava lá no meio da ação. E desta ação eu te lançarei fora. Do meio. Não em meio. Porque se fala em meio, aí você vai ter que explicar, falar assim, não, em meio, porque assim, porque assado, porque assim. Não, fala o que está no texto. O texto se diz: do meio das pedras eu vou te lançar. Ou seja, deste lugar para um outro lugar eu vou te lançar. Mas o que a gente vê aqui, então, é que Éden é um jardim que está na montanha. Que o querubim,
estava exatamente no mesmo lugar onde o seraf veio e tomou uma brasa viva. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui especificamente nas palavras. Querubim é um substantivo masculino. Querub, singular, querubim, plural. É uma ordem de seres angelicais. E se eu voltar aqui, é a segunda ordem. A primeira ordem, a ordem mais alta, é o serafim. São os serafim. A segunda ordem mais alta são o querubim. Então, o que acontece? Querubim, uma classe de seres sobrenaturais alados, ou seja, que tinha asas, que servem a Deus em diversas funções. Se lembra que eu disse que o serafim, na classificação, na hierarquia, o serafim tinha 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés. O número de asas classifica o ser. Querubim, de acordo com Ezequiel capítulo 1, tem 4 asas. 4. Não 6. Não 2, mas 4. 4 asas. Então eles estão na segunda ordem. Mas eles são seres sobrenaturais que servem a Deus em funções diferentes. Relacionados a nuvens poderosas. É muito interessante. Porque aonde você vê querubim, você vê nuvem. Lá em Isaías mesmo, a nuvem da glória de Deus. Mas quem estava lá no meio? Querubim. Ezequiel capítulo 1, quando Ezequiel olhou, ele viu o quê? Uma nuvem que vinha daqui para lá, e aí o que estava lá no meio da nuvem? Querubim. Mas não para somente em nuvens. Querubins eram também estátuas gigantes dentro do segundo templo. E estátuas menores sobre a própria Arca da Aliança. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Reis, deixa eu ver aqui. Okay. 2 textos. Reis, 1 de Reis, capítulo 6, de 23 a 28, e então 1 de Reis, capítulo 9 e 3. Diz assim. Então, aqui, o que acontece é o seguinte. Salomão construiu o templo. Se lembra que Deus deu a Davi toda a planta, todo o desenho da arquitetura do templo, esse negócio todo. Davi mesmo comprou todo o material para fazer, depois Salomão comprou algumas coisas, mas Davi preparou tudo. Ele tinha a visão de Deus. Deus falou assim, constrói o templo dessa maneira, mas, bom, você não vai construir. Quem vai construir vai ser seu filho. Aí, depois dá uma olhadinha do 1 de Reis de 6 a todo o capítulo 9, porque é simplesmente maravilhoso. Mas diz assim, versículo 23. 1 de Reis 6, 23. No Santo dos Santos, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados, ou seja, 4 metros e meio. Essas estátuas eram imensas, eram altíssimas. Cada asa de um querubim, o querub, era de 5 côvados, ou seja, 2,286 metros. 10 côvados havia, pois, de uma a outra extremidade de suas asas. Quando eles tinham as asas abertas assim, essas estátuas tinham as asas abertas assim, de um ponto, desse ponto aqui a esse ponto aqui, eram 4,5 metros. Então, a extensão das asas era exatamente a mesma extensão da altura. Horizontalmente, verticalmente. Assim também era de 10 côvados, ou 4,5 metros, o outro querubim, outro querub. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, 4,5 metros. E assim a do outro. Pois os querubins
querubins. Não é querubins, é querubim. Eu devia ter corrigido esse negócio. Não existe querubins. E M, plural. Pôs o querubim, os querubim, no mais interior da casa. No lugar santo dos santos. Os querubim estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro... Deixa eu ver aqui. Pois os querubins no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava outra parede. E as suas asas, no meio da casa, tocavam uma na outra. Pode imaginar isso? Que coisa fantástica. A posição dessas estátuas imensas. Você ouviu correto. Estátuas. Estátuas dentro do templo. Não farás para ti imagens, nem do que está acima no céu, sobre a terra ou abaixo da terra. Até o dia que Deus mande você fazer. Aí você pode fazer. E Deus mandou, então, Davi e Salomão fazer um templo, onde dentro do templo havia estátuas. O que é interessante, se você ler todo o texto, entre 6 e 9, você vai ver que então os sacerdotes trouxeram a arca. Se você se lembra, a arca tinha sobre ela querubins. E as asas dos querubins tocavam uma a outra. Dentro da arca, de acordo com esse texto, estavam os 10 mandamentos. Os tabletes, as pedras, onde estavam escritos os 10 mandamentos que foram dados a Moisés. Então o que acontece? Não farás para ti imagem. Não obstante, o que você vê é que a arca representava a glória de Deus e os querubins representavam o cuidado, a proteção da arca e a proteção da glória de Deus. Eu creio que aqui nossos amigos católicos ficariam incrivelmente contentes e possivelmente gostariam até mesmo de discutir a questão das imagens de escultura que eles têm na igreja deles. A gente pode discutir. Incrível. E ele cobriu, versículo 28, cobriu de ouro os querubins. Se você continua lendo o capítulo 23, não para aí. As paredes, as portas tinham imagens de querubim. As cortinas, o que a gente chamaria hoje de cortina, tinha imagem de querubim. Nas paredes tinha imagem de querubim. Tinha imagem de querubim por tudo quanto era lado. No templo de Deus. Aonde? No lugar santo. Santo dos santos. No lugar santíssimo. Havia estátua e havia imagens. Uau! That's amazing. E o que Deus faz? 1 de Reis 9, de 2 a 3 diz assim: o Senhor tornou a aparecer-lhe a Salomão. Se você ler a oração de Salomão, é uma coisa inacreditável, porque vai dizer assim que Salomão se ajoelhou, estendeu as mãos e orou. Diz aqui, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração. E a oração de Davi absolutamente não é como nenhuma oração que é feita hoje em dia na igreja. Você já viu o seu pastor orar? E eu tenho um sério problema porque eu cometo o próprio erro. Então, não estou condenando ninguém aqui, eu estou me condenando a mim mesmo. Porque eu tenho que mudar. A gente está lá no púlpito, a gente fala assim: vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Pum. É como assim: Senhor, põe atenção porque eu comecei a orar. Em nome de Jesus, amém. Ok? Acabou. A gente não dá nem tempo para Deus responder. Deus tem que estar preparado para ouvir a gente quando a gente começa a falar. E Deus não tem tempo para responder. Shush. Porque eu tenho que falar.
Tem que ter esse cultinho vagabundo. É cultinho vagabundo, sim. Em culto, deveria cultuar a Deus, não tinha que fazer homenagem a homem, placa para esse e placa para outro, não tinha que dar anúncio. Culto deveria entrar todo mundo em silêncio. Casa de Deus na casa da sogra. Ou a casa da vovó. Todo mundo tinha que entrar em silêncio. Cala sua boca, entra em silêncio, que você está entrando na presença do Deus vivo, todo-poderoso. O púlpito tem que voltar a estar nas igrejas. Porque de lá é a representação da voz de Deus falando com o povo. Entra em silêncio. Louve ao seu Deus. Ouça a sua palavra. Saia em silêncio. E viva para Ele. Mas o que Deus faz? O Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão, e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste. A casa cheia de estátua, cheia de imagem. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Qual é meu ponto? Meu ponto é esse. Como eu já falei anteriormente. Esse indivíduo que nós chamamos de Satanás era um querubim da guarda e ungido. Como querubim da guarda ungido, ele estava na presença da glória de Deus, na presença do trono de Deus, e ele andava sobre aquelas pedras brilhantes, flamejantes. E se isso é verdade, e é verdade, significa que o trono de Deus estava no Éden. Porque o querubim não poderia estar em nenhum outro lugar, até esse momento, a não ser aonde o trono de Deus estava. Depois da queda, e quando Deus teve que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, aí então a função dos querubim aumentou. E Deus colocou um querubim para guardar. E uma espada flamejante para guardar a entrada do jardim, para que o homem não comesse da árvore da vida. Deus Todo-Poderoso, Yahvé, ou como eu digo, Yahweh. O trono do nosso Deus já esteve neste mundo. Sabe o que é lindo, maravilhoso? Na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, este trono um dia vai voltar. E o que é lindo, maravilhoso, é que nós reinaremos com Ele. Aqui, durante o milênio. Deixa eu só dizer isso aqui. Deus formou o Éden como a sua casa, sua habitação. Criou o homem para cultivar e guardar sua casa. Ele elevou o homem à altura dos querubim. Você lembra que eu disse para você guardar, a palavra guardar? Quando Deus fala para Adão, você vai cultivar e guardar esse jardim. Ele elevou o homem imediatamente a essa posição alta. Aquele querubim caiu, o homem caiu. Deus constrói um templo. Bom, Salomão constrói um templo.
aquele tempo é destruído. E hoje, nós somos chamados templo de Deus. Que privilégio. Que privilégio que você e eu temos de ser chamados casa do Deus Altíssimo. Abrace o teu chamado. Seja fiel ao teu Deus. Ele é todo-poderoso, Altíssimo, único. Único Deus vivo e verdadeiro. Ainda assim, Ele te ama de uma maneira tão grande que Ele entregou a Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não se perda, mas tenha a vida eterna. Se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador, aceite Ele hoje. Ouvir este vídeo, essa mensagem não é um acidente. Deus te chama hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é Deus, o único vivo e verdadeiro Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o Santo Espírito para selar a gente no próprio Senhor. O Senhor é o Criador de todas as coisas, como Noé disse. Quem é teu Deus? Perguntaram a Noé. Meu Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O Senhor é o Deus de Gênesis 1. O Deus da eternidade do passado e da eternidade no futuro, sentado sobre o seu trono. O Senhor reina para sempre. Em minha oração, Pai, é que o Senhor reine no meu coração e no coração daqueles que hoje ouvem a tua voz. Louvado e exaltado seja o teu nome. E humildemente, Senhor, eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu nem sei que slide vem próximo, mas aqui tá. Parte 2 já vai chegando. Fica ligado que agora, na segunda parte, nós vamos tratar a respeito da ação, dos feitos deste querubim caído, quando ele enganou Adão e Eva. Deus te abençoe. Paz e amor. E a gente se vê no próximo vídeo.